do switch e do trigger. Primeira parte, uso do switch. O que é o switch, senão uma chave? Aqui nós temos a proposta de um planejamento bastante acadêmico, onde temos uma administração e uma produção regida pelo nome de switch. Aqui nós temos início da produção switch, término da produção switch. E aqui nós temos as atividades de produção desse produto switch. Temos a administração, que é o gerenciamento, iniciação, o planejamento, iniciação para definir as primeiras bases do trabalho, o planejamento para produzir o detalhamento da execução deste produto chamado switch, e temos o encerramento ao final da produção. Mas durante temos o monitoramento e controle, que deve acompanhar toda a história de produção do switch. O nosso trabalho começa aqui, deixando claro que a nossa produção tem a atividade 7, seguida da 8, seguida da 9, seguida da 11, seguida da 13 e da 14. E define assim a sequência mais longa, define assim o caminho de produção mais importante e único, e aqui, por que não dizer, o caminho crítico. O switch entra como se fosse um marco decisório, um marco de início da atividade 8, que é a nossa pretendida, mas que, eventualmente, por algum motivo, pode dar lugar à atividade 9. Ao invés de trabalharmos produzindo o nosso produto switch com a atividade 8, recursos materiais e recursos financeiros, vamos usar uma alternativa. Esse switch vai decidir se mudamos de 8 para 9. O segundo switch vai decidir ou permitir a decisão de não realizar a atividade 11, e sim, no seu lugar, a atividade 12. Observamos que a alternativa da primeira chave é mais curta. Não sei se mais barata, se vai usar menos recursos. Temos também a atividade 11 e 12. A princípio, a 11 tem uma duração e um custo, mas a 12, se for no futuro uma opção, tem uma duração mais longa, recursos diferentes, e o nosso plano de trabalho com certeza vai mudar. Nosso objetivo aqui é, neste primeiro momento, entender que switch tem o símbolo de um marco, mas que marca a oportunidade de uma mudança, ou para um ou para outro. E o switch, nessa definição de mudança de ou para um ou para outro, essa mudança ser feita de forma automática ou através do próprio operador. Olhando de perto os tipos de atividades ou a modelagem do nosso trabalho, temos aqui DPH Type, que originalmente Duration, Productivity and Hammock. Agora nós temos a opção do Milestone, ser também um switch ou ser um trigger. Nessa primeira parte, vamos trabalhar a ideia do switch. Propriedades da linha chamada switch, encontramos que na opção switch trigger, nós podemos colocar que o switch seja acionado, sim ou não, pelo resultado booleano de uma fórmula. Booleano é sim ou não, falso ou verdadeiro. Ou pode ser ajustado manualmente. O switch número 1 aqui é o resultado de uma decisão
de um resultado interno dos cálculos do planejamento ou do resultado dos cálculos do previsto real durante o andamento do projeto. O switch número 2, ele é resultado da escolha, sim ou não, do usuário planejador. A decisão de tomar uma alternativa ou outra vai depender da análise do planejador, dos resultados do andamento e do desempenho. Temos, então, 2 tipos de ajuste para o switch. E lembrando que, se for por fórmula, cada vez que houver o agendamento pelo tempo ou o agendamento em função dos limites de recurso, essa fórmula será invocada. Vamos ver, então, como ajustar o switch para decidir entre uma atividade ou outra. No que diz respeito ao cálculo automático do ajuste da chave ou no que diz respeito à escolha pelo responsável gerente planejador na escolha dessa chave. O outro modo que nós temos é o switch states. E vamos ver isso agora. Temos o switch chave 2. Nas propriedades do switch, podemos observar que, uma vez entendido que ele é um switch por escolha manual, na sua ligação, temos que seu sucessor é o serviço 11 ou o serviço 12. Aqui, o serviço 11, propriedades, dizemos que essa chave conduzirá, se for sim, para o serviço 11, ou para a atividade 11, ou para o trabalho 11. Se for no, o ajuste é feito nas propriedades, ele vai ser direcionado ou não vai ser direcionado para a atividade 12, a menos que a chave mude. A chave muda como? Agora a chave está no estado State of Switch. Sim, a opção de escolha do operador, do planejador, do gerente é que a atividade a ser executada é a atividade de número 11, o serviço 11. Se o operador mudar para No, é uma escolha manual em que após o switch, todo o planejamento seja direcionado para a atividade 12. Numa simulação rápida, podemos mostrar aqui que, se for sim, o caminho deverá ser sequenciado para a atividade 11 e, depois disso, para a atividade 13. Calculando, encontramos a sequência estabelecida e encontramos em branco, como se fosse um fantasma, para entender que ainda existe essa opção, a atividade 12. Se nós mudarmos a chave manualmente para No ou não, no próximo cálculo, provavelmente o planejamento dirá, após a chave switch, execute o serviço número 12 e após o 13. Temos aqui, após a chave switch, executando o serviço 12 e após o 13, mostrando que a linha de base preservada, com certeza, representará os desvios que a consequência dessa escolha vão trazer. Esses desvios mostram ainda que a atividade 11, em branco, como um fantasma, não nos deixa esquecer uma das opções. O trabalho aqui foi feito manualmente. Mais uma vez, o cálculo do agendamento e o cálculo dos valores financeiros e materiais. Temos para o switch 3.112.000. Se fosse escolhida a outra opção, a opção original do planejamento, a atividade serviço 11, de 3.100.000, nós teríamos alguma coisa em
2.070.000. O switch, então, nesse caso, por escolha manual, nos permite, em tempo de execução, rever o planejamento a partir da tomada de decisão do resultado das execuções e dos serviços anteriores, do desempenho do projeto e da decisão do gestor. Se na primeira apresentação da chave do switch na forma manual, no para use fórmula, se na primeira apresentação a decisão foi do gestor em função de resultados de desempenho, resultados de indicadores e alertas de risco, agora vamos falar da chave 1, que vai automaticamente assumir uma posição sim ou não, em função não de uma escolha manual, e sim de uma condição dada pelo próprio sistema. Aqui nós colocamos que a partir de 11/11/2019, alguma coisa vai acontecer. Se o início desse switch, que originalmente estava para 4 de novembro, se durante o andamento do projeto, dos serviços, ele for planejado a futuro para 11 de novembro, ou seja, se ele tiver em planejamento por consequência, em planejamento no futuro, por consequência do desempenho do presente, adiado uma semana, se o seu início for maior do que isso, eu preciso que a chave mude para que o caminho alternativo seja tomado. Parece que a atividade 8, que é o padrão, dura um tempo de 22 dias. Porém, se atrasar uma semana, o switch vai automaticamente mudar a programação para a atividade 9, que dura menos tempo, talvez com recursos mais caros ou com outros equipamentos e materiais, mas que, independente da vontade, da atenção ou da atuação direta do planejador, o switch será automaticamente comutado de uma A para B, de uma atividade para outra, da atividade 8 para a atividade 9. Podemos demonstrar isso da seguinte maneira. Nós vamos intencionalmente colocar aqui, como se o sistema estivesse em andamento, nós vamos colocar uma restrição de não iniciar antes de 12/11/2019. Significa dizer que quando eu calcular, esse switch será posicionado aqui, quebrando a regra de manter a atividade 8 original e comutando para trabalhar na atividade 9 de forma automática. Vamos ver isso aqui no nosso cálculo. Assim que o programa entendeu que a atividade switch, que o marco switch decisório não cumpria a restrição ou requisito, na verdade, de estar começando antes do problema dia 11, então ele automaticamente, uma vez que isso é planejado ao futuro, ele comuta a atividade a ser executada para a atividade 9, abandonando o planejamento 8. Seria isso um plano de contingência por conta de uma definição pré-estabelecida? Seria isso a data em que os preços dos insumos vão subir? Seria isso a data em que a condição de produção não seria a mesma ou seria piorada? Ou seria isso o início de um período de chuvas? Não importa, desde que documentado,
e desde que a fórmula represente com precisão, de forma automática, as decisões que devem ser tomadas, o nosso switch, usado automaticamente por fórmula, gerando um resultado booleano, verdadeiro ou falso, da fórmula, fará com que ele atue comutando. E aqui nós vemos que o valor do nosso produto switch passou a ser 1.980.000, diferente de quando nós tínhamos o switch programado o mais cedo possível, sem restrições. De 1.976.000, nós passamos a ter 2.072.000. Ou seja, acabamos de mostrar como o switch é calculado de forma automática, como o switch é chaveado, alterado de forma manual. Lembrando mais uma vez que nas propriedades do switch, aqui a fórmula representa o resultado da expressão verdadeiro ou falso. Nesse caso, o início do switch tem que ser menor ou igual a data limite. Data limite foi um campo criado para facilitar ao sistema entender qual é o limite que o planejador define como aceitável e utilizar a atividade ou serviço 8. Desta maneira, o resultado dessa expressão retorna verdadeiro ou falso, e essa expressão, essa data limite, ajuda a, de forma dinâmica, manter o sistema apoiando o planejador. Switch, chave, de forma manual. Switch, chave, de forma automática. Vamos ver agora onde esse tipo de modelagem ajuda também o planejador. Como foi dito, o uso das chaves ajuda muito o planejamento, inclusive na forma automática para prever os cenários. Imaginemos agora que no nosso trabalho de planejamento, nós queiramos saber os impactos que nós vamos ter se analisarmos também os riscos dentro do caminho crítico de produção que uma atividade como a atividade 7 pode trazer ao orçamento e ao prazo. Significa dizer que nós vamos analisar neste momento no método de Monte Carlo, como proposta de gestão de riscos, nós vamos analisar que os 11 dias podem variar de forma histórica, registrada, por conhecimento técnico de causa, de 10 na melhor das hipóteses e até 30 dias na pior das hipóteses. Ou seja, pedindo para que o sistema analise todas as atividades, nós vamos mostrar aqui qual é a taxa de certeza que nós temos no nosso orçamento. Nosso orçamento, a nossa proposta de trabalho ao mês está nesse gráfico azul, mas o nosso orçamento, o nosso custo, ele está na ordem de 2.400.000 para o projeto todo. Voltando aqui, nós tínhamos um custo de 2.400.000. Vamos olhar como é que vai ficar com o apoio dos marcos decisórios, dessas suítes, dessas chaves, como é que isso vai ficar se nós solicitarmos ao sistema que simule uma condição de incerteza no começo da produção e como vai se comportar a chave decisória se, eventualmente, o início da atividade for jogado para depois do dia 11, que é o dia, a data em que o sistema entende como problemático, motivo de tomar o caminho decisório, o caminho de decisão para a atividade 9. Risco, análise de risco,
ajustando custo direto, a duração das coisas e atividades em dia e a data de fim. Vamos trabalhar com uma distribuição padrão beta e vamos pedir para calcular todos os custos envolvidos. 5.000 interações, vamos ver que nível de decisão final para o custo do projeto e para a duração desse projeto. Supondo a data de fim de todos os serviços, podemos pedir para que o sistema calcule a probabilidade de atendimento a essas datas. 5.000 interações, vamos verificar que na iniciação, no planejamento, que não sofreram incertezas, 100%, assim como os seus custos. No planejamento, a probabilidade de ser realizado na atividade 7, a probabilidade de ser realizada em 11 dias é de 14%. Ou dentro da programação de 11 dias é de 14%, 15%. E a data final, 4/11, é muito pouco provável. A atividade decisória, o marco decisório, a chave switch número 1, tem uma probabilidade de acontecer de 14% ou 15%. Ou seja, o risco de um adiamento é grande. E esse adiamento pode passar da data limite, dia 11. O que significa que o que nós vemos aqui, instantâneo, em algum momento da simulação poderia ter optado pela atividade 9. Já a atividade ou marco decisório switch, número 2, não sofreu essa intervenção porque ela era comutada manualmente. Sempre precisou utilizar a atividade 11. Então, temos 46, 46, 46, 46, por conta da sua definição permanente. Na chave automática, nós temos que a atividade 8 tem uma probabilidade de 47% de acontecer na sua data. Vamos ver o resultado disso na forma gráfica. O valor 2.400.000, agora representado numa probabilidade distribuída pelo método Monte Carlo, não por outro método. Vendo custos, temos esse cenário. 2.400.000, 2.400.000 tem a probabilidade de 46% de acontecer. Não apenas pela variação da atividade 7, o caminho da produção desse nosso produto switch, mas por conta da possibilidade de um chaveamento. E nessa possibilidade de chaveamento mostra que a curva não é uma curva S. Não é um perfil normal, um perfil beta, mas ele tem pontos de discrepância por conta do chaveamento. Ora atividade 8, ora atividade 9. A probabilidade de 46% acontece aqui. Se nós quisermos uma chance maior de custo ao nível de 85%, como proposta de segurança, ou 90%, nós temos que trabalhar com 2.500.000, ou seja, uma verba de contingenciamento de pelo menos uns R$100.000, até R$100.000, por conta desse chaveamento. Então, essa fórmula, essa análise automática de escolha de opções da chave número 1, ela é assumida também no cálculo de gerenciamento de riscos. Como ficaria a duração desse projeto?
a duração desse projeto, o término do projeto. O término do projeto atual é de 45% de chance. E a curva tem diversas anomalias, nesse caso 2 anomalias, por conta da decisão desse switch. Quanto mais decisões automáticas, maior é a riqueza do modelo. Maior é a capacidade de representar as necessidades e a realidade no sistema, para que através desses gráficos e dessas informações possamos dizer 4 de março não, segurança de 90%, 10 de março. Isso dá uma significância diferente à proposta de planejamento. E o switch, ilustrando aqui, a sua decisão automática também é levada em conta na análise de riscos desse planejamento, desse modelo, mas apenas nessa ferramenta, nesse software. Você conheceu nessa ferramenta a modelagem do switch, que é uma chave decisória sim ou não, e que ela pode também ser ajustada para trabalhar com uma ligação à atividade ou a outra no modelo sempre. Essa aqui é sim, essa aqui é não, ou essa aqui é sim e essa aqui é sempre. A modelagem está disponível para representar mudanças de comportamento a futuro, mudanças de produtividade, valor da moeda, valor da duração, condições meteorológicas, condições de produção, condições políticas, condições que vão mudar a chave de forma automática, através da fórmula, ou na forma manual. E as duas podem ser utilizadas quando se faz a avaliação dos riscos do projeto, uma vez que as opções automatizadas vão mostrar o nível de maior gasto, maior consumo, maior empenho ou maior tempo de produção. Vamos agora à parte 2, onde falaremos dos triggers.